fazer. Ele não sabe. É a experiência da vida que acaba apurando a pessoa, né? A saber os caminhos. É que, tipo, a doutrina e a experiência. Sim. Os dois pedais daquela bicicleta ali. E o senhor estava falando do... Depois no culto o senhor falou, depois eu comentei depois no culto com o senhor sobre... Temos o Novo Testamento, a gente tem a Escritura como regra de fé e prática. Só que parece que as pessoas repetem isso, não, é a Bíblia, mas parece que ela não é suficiente nesse tipo de conduta, né? Exatamente. Quando a Bíblia, ele quer implementar algo, mas a Bíblia não dá o fundamento que ele quer, ele acrescenta algo e vai catar ali dentro alguma coisa que justifique. Hoje tem uma linha aí que, quando você pensa, parece até correto, né? Aí, por exemplo, hoje as pessoas estão falando muito, as pessoas que eu digo, os líderes, né? Falam muito assim, nós temos que ser uma igreja apostólica. Nós já somos uma igreja apostólica. Nós já somos. Mas o que acontece? Aí vem aquele líder e diz assim, olha, o Novo Testamento tem 5 ministérios. Aí eu gosto de ouvir, né? O primeiro ministério é o ministério apostólico. Ele faz uma graduação. Que Paulo faz, né? Primeiramente, Deus colocou na igreja os apóstolos, depois os profetas, depois os pastores, os mestres e os doutores. Tem um plano de cargo. Aí tem gente que diz assim, nós andamos aqui nesses ministérios. Essa foi a configuração da igreja primitiva. A igreja nascendo, né? Aí aquela igreja tinha os profetas e tal. Os profetas de hoje não têm as mesmas atribuições dos profetas dos dias de Jesus e do Antigo Testamento. Fazer aquela diferenciação entre o ministério profético e o dom da profecia, né? Então, Deus de vez em quando faz uma profecia pontual para você, para a igreja aqui, mas essa profecia não tem um peso como tinha uma palavra profética lá do Antigo Testamento e até João Batista, né? Quando João Batista, por exemplo, diz assim, olha, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele profetizou. Aí ele aponta, está aí o Cordeiro, né? Está aí o Cordeiro, ó, virá um cara, ele tem na sua mão a pá, né? Então, enfim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí tem gente que acha que João estava falando de que Deus vai usar um fogo para batizar as pessoas. O fogo a que João se refere é o fogo de juízo. Sim. Ele vai pegar o trigo. Não são as duas coisas, elas não são sinônimas. Não são sinônimas. São os contrários. O batismo é só com o Espírito. O fogo é juízo, né? Aí fica essa tendência aí neopentecostal escandalosa, sem doutrina, né? É aquele negócio, a Bíblia está aqui, mas eu tenho um monte de elemento do lado que eu vou... que eu quero usar. E aí diz assim, olha, ele tem na sua mão a pá, ele vai separar o trigo, o joio, e vai usar o quê? O fogo. Aquele que não tiver tal será lançado no fogo e queimará, diz o texto. Sim. Pronto. Eu acho muito forte aquele, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Quem não produzir bom fruto, Deus me livre de não produzir. Então uma autoanálise isso constante, falando, né? O senhor pregou no domingo e justamente aquela palavra de Jesus, ele diz assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele não está dizendo isso para um ímpio. Não. Ele está dizendo isso para o cara que conhece. Para alguém que dedicou a vida, né? Em tese, ele dedicou a vida. Claro que a gente sabe que tem muitas agendas ocultas, muitas portas entreabertas nesse caminho, assim. O cara dedica a vida a Cristo, mas sempre tem interesse pessoal, algo mais. Que eu sempre chamo, tem algo mais, né? Tem uma... A pessoa que diz assim, eu estou procurando uma igreja porque a nossa igreja falta algo. Aí eu disse assim, o que falta? Falta algo. Aí falta algo que atenda às emoções dela. Sim. Né? Mas tão simples, por exemplo, quando eu mesmo que sou pastor, né? E às vezes eu brigo com, né, vocês que estão lá, às vezes eu estou lá na frente, aí a pessoa está aqui no meu ouvido, né? Aí vem um líder e fala um negócio, aí eu digo assim, olha só, vai adorar, né? Me deixa aqui adorar, porque a pessoa acha que nós estamos ali num ambiente de trabalho
comum. E não é. E não é. Parece que vai apresentar o Domingão mesmo. Exatamente. Domingão do Washington. Eu falo mesmo aí, o cara vem assim, pastor, eu queria falar, olha só, volta para o seu lugar e vai adorar. Não, eu acho, assim, ali na experiência do louvor, eu gosto muito quando o Josimar, ele está dirigindo, está ali na direção, e quando ele ora com a gente, ele sempre fala, Senhor, a única plateia aqui é o Senhor. Sim. Então, aquilo que o senhor falou, a gente está formando uma igreja que é um grande exército de adoradores. Então, a gente está ali para aproveitar cada momento, é um culto de adoração a Deus. Então, nada é mais importante. Né? Então, essa percepção, essa concepção que a gente precisa ter. O serviço não é feito para os homens, é feito para Deus. E nós precisamos entender o seguinte, evangelizar é buscar adoradores. O que diz lá? O Pai procura adoradores. Então, cada pessoa que se converte é um adorador que Jesus encontrou. Né? Sim. Uma vez eu li um livro que falava sobre essa questão de evangelismo e ele dizia que adorar, a gente vai adorar no céu, a gente vai estar ali o tempo todo com Jesus, a gente vai ouvir, né, direto dele. Agora, a única coisa que a gente não vai poder fazer no céu é evangelizar. Então, essa que é a nossa grande comissão, né? Aqui, né? Coisa que os anjos gostariam de fazer. Né? Vai povoar o céu, mas é agora, porque depois não vai ter tempo mais não. É o caso de que o tempo passou. A igreja de hoje não pode ser a igreja de 30 anos atrás. Mas também não pode assumir os comportamentos do mundo para agradar o mundo. Sim. Sim, tinha Jesus, Jesus foi assunto aos céus, aí você sobra os apóstolos. Depois sobra os discípulos dos apóstolos. Depois sobra os discípulos dos discípulos dos apóstolos. Aí a sociedade mudou e eles pensaram, a gente tem que dar uma resposta. As coisas estão acontecendo e a gente precisa... E esse processo de resposta, a sociedade ela continua até hoje. Continua até hoje. É um ciclo, e eu estou chegando à conclusão de que não é tradicionalismo, mas o que o mundo está esperando hoje é uma igreja bíblica. Sim. E as pessoas buscam isso mesmo. E eu tenho essa convicção. Então... a igreja bíblica, ela não vai ficar explodindo de gente, mas ela vai ficar sempre saudável. Estamos concordando com ele, esse que é o ponto, né? Sempre saudável. E como é que a Igreja Batista Carioca, pastor, entra nesse? Então, aí nós estamos implementando sempre uma visão bíblica, né? Os propósitos têm toda essa, né? Quando a gente começou a igreja, nós usávamos muito Atos 2, porque a gente trabalha 5 propósitos, né? Adoração, comunhão, evangelismo, discipulado e serviço. Aí Atos 2 diz assim, olha, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Né? Estavam nas casas, repartiam o pão, serviço. Estavam no templo e nas casas, adoração. Estavam firmes na doutrina dos apóstolos, o discipulado. Entende? Então, os 5 propósitos estão em Atos 2. Ele termina dizendo que e o Senhor acrescentava mais e mais o número evangelismo, né? A igreja crescia diariamente, crescia pelo evangelismo. Então é isso aí. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que trabalha os propósitos de Deus para a humanidade. Propósitos bíblicos. Não são os propósitos do pastor, da denominação, da Convenção Batista Brasileira. Esses aí são outros, né? Quais são os propósitos da convenção? Expandir, ter mais igreja, mandar missionário. Isso é propósito de funcionamento, mas não é bíblico. Tem um negócio, tipo, a diferença da organização para o organismo. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.